Aplauda o Senhor. Se você veio aqui por causa dele, então aplauda ele. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz, igreja. Amém. Aleluia. Estou eu aqui de novo, novamente. Glória a Deus. O Jonatas ainda está no processo de recuperação, proibido pelo dentista de ministrar por um período, pelo bem dele, né, para ele se recuperar melhor. Daqui a pouquinho ele está aqui com a gente. Ele foi na apresentação da escola do Dia dos Pais da Laura e daqui a pouquinho ele está por aqui. Mas ele vai estar aqui para ouvir a palavra também, glória a Deus. Mas ele está se recuperando e cremos aí que no final de semana será poderoso. Amém? Nós temos uma agenda espetacular aí, esse final de semana. Não passaram aqui nos recados, pelo que eu vi, mas sexta-feira agora tem o aniversário da IAP Itaquera, aí nós estaremos lá, e de lá nós vamos para uma vigília que o Jonatas vai ministrar. Aí no sábado nós vamos ministrar em uma igreja, depois vamos para a vigília lá na IAP Cajamar. Quem viu como está o salão, o templo lá, coisa mais linda, né? Nós não fomos lá ainda, então nós vamos lá agora. Então você está convidado a estar conosco aí nessa vigília. Domingo de manhã tem o batismo. E domingo à noite tem Santa Ceia, amém? Domingo de manhã não será só apenas o batismo, amém? Nós vamos receber uma palavra também. Nós vamos ter até a apresentação de criança. Então será uma manhã daquelas gloriosas, amém? Ainda mais gloriosa, porque nós teremos vidas, né, que estarão morrendo e nascendo novamente, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 5, a partir do verso 1. Mateus, capítulo 5, verso 1, diz assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Quem se aproximou de Jesus? Aleluia. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós. Diga amém. Bem-aventurados sois vós. Agora eu quero ver dizer amém. Quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar aplaudindo ao Senhor. Queridos, nós, ouvindo essa palavra, hoje eu estava lendo sobre ela e o Senhor me levou direto a esse monte, o sermão do monte, direto ao monte onde foi realizado esse sermão, onde Jesus estava dando esse sermão ao povo, não só aos seus discípulos, mas havia uma multidão ali naquele lugar. E eu me lembrei que nós tivemos um momento muito precioso quando nós fomos para Israel ano passado. Nós estivemos nesse monte e foi um dos momentos, porque tiveram vários, mas foi um dos momentos mais poderosos que nós tivemos ali. Poder estar em um lugar onde Jesus começou a ministrar e falar sobre os bem-aventurados e falar sobre o que Jesus tinha para nós, como nós deveríamos agir. E foi muito poderoso o momento que nós tivemos ali, um momento de intimidade com Deus. Cada um procurou um canto e nós começamos a orar e falar com Deus ali, e foi muito precioso. E eu ficava o tempo todo me imaginando ali, naquele tempo, com Jesus ali instruindo o povo, com Jesus conversando com o povo. E eu recebi algo de Deus, uma revelação do Senhor, naquele dia,
ali no monte, pensando o quanto eu gostaria de estar ali com Jesus. E eu pensava isso e ficava imaginando os discípulos ali, todos parados, com os olhos fixos em Jesus, admirados com tudo que Jesus estava falando. E eu pensei, eu queria que Jesus estivesse aqui. E aí eu me lembrei que Jesus estava. Porque eu lembrei que teve um dia que me fizeram um convite para eu aceitar a Ele. E eu saí do meu lugar e fui até a frente, entreguei minha vida para Jesus e aceitei Ele como meu único e suficiente Salvador. E a partir daquele dia Ele se tornou o dono da minha vida. E naquele monte Ele estava ali. Mas no primeiro versículo vai dizendo assim: e Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os discípulos. Eu entendo que que as pessoas que têm que se aproximar de Jesus, aquelas que se aproximam, que querem ouvir a palavra, são aqueles que são discípulos. Jesus, ele pregava para uma multidão, mas o alvo não era toda a multidão, o alvo eram os discípulos, porque Jesus sabia que através da vida deles, que o evangelho seria propagado, através da vida deles, que eles iam proclamar as boas novas. Quem quer saber de boas novas, quem quer saber de novidade, quem quer ser um bem-aventurado, senta perto de Jesus, está perto da palavra, está perto dos ensinamentos, quer saber o que Jesus tem para dizer. Quando nós fomos nesse monte, ele é um monte, ele é muito alto, e você sobe lá e os historiadores lá contando, o guia falando aonde aparentemente Jesus estava e aonde a multidão se encontrava e aonde os discípulos estavam. A multidão estava muito distante de Jesus, embora eles pudessem escutá-lo, mas a Bíblia vai dizer que quem se aproximou dele foram os discípulos. Se nós queremos ser discípulos de Jesus, nós precisamos se aproximar dele, e é se aproximar no momento em que ele está pregando a palavra. Muitas pessoas, queridos, ficam dispersas enquanto a palavra está sendo pregada. A pessoa está no celular, a pessoa está comendo, a pessoa está pensando o que ela vai fazer amanhã, que horas que o culto vai acabar, quem vai ser o pregador da noite, qual vai ser o louvor do final, será que o culto vai ser forte, será que não vai ser? Ei, só de você ter saído da tua casa e vindo até aqui, o culto já tem que ser forte para você. Só de você ter falado, hoje eu vou cultuar ao meu Deus, hoje eu vou me reunir com os meus irmãos, unanimemente nós vamos orar, nós vamos clamar, e eu não sei o que pode acontecer, porque a minha Bíblia diz que quando eles se reuniam, coisas sobrenaturais aconteciam. Os enfermos eram curados, os leprosos eles eram curados, os cegos enxergavam, coisas sobrenaturais aconteciam. Então quando eu saio da minha casa, eu preciso ter esse nível de entendimento. Não vai vir do pastor, não vai vir da pastora, não vai vir dos obreiros, não vai vir de ninguém, vai vir dele. Porque é por causa dele, eu preciso me aproximar dele, eu preciso estar atento da palavra. Pessoas nos perguntam, como vocês estão vivendo tudo isso? Minhas amigas de infância falam, nossa, como você conseguiu? Meu primeiro contato com a Laís, quando eu sentei na mesa com ela, mais de 10 anos sem ver ela, me conhece desde criança. Meu primeiro contato, ela perguntou, como? Como assim? Eu estava lá, eu vi a necessidade, eu vi a falta de comida, eu vi as brigas, eu via aquelas crianças chorando, eu via todo mundo desfazendo da tua família. Como? É porque a gente se aproximou dele. E quando se aproxima dele, queridos, não importa se ele está no monte, eu vou correndo atrás dele, eu vou na velocidade da luz, não sei, eu saio correndo só para sentar perto dele, porque eu quero ser discípulo. Discípulo gosta da palavra. Discípulo é apaixonado pela palavra, e o que nos conduz a uma realização de sonhos é viver na palavra, é estar na palavra. Nós precisamos desejar estar perto dele, nos aproximar dele. Então não fique disperso, porque senão você vai ver o teu irmão vivendo e você não vai viver. E aí você vai para outra igreja, porque você vai achar que o problema está no culto, que o problema está na tua liderança, que o problema está no teu pastor, que o problema está nos irmãos. Você vai arrumar um monte de defeito, quando só o que você precisa é se aproximar dele, para ouvir a palavra. É só se aproximar. Gente, Jesus está aqui, ó, assim, ó. Vem, filho amado.
Sabe aquela canção? Vem, filho amado, vem. Como descansar. Ele está dizendo: vem. Mas eu estou cansado, mas eu estou cheio de problema. Ele está dizendo: vem. É você quem tem que se aproximar, sou eu que tenho que se aproximar. A multidão está lá, só que vai ser discípulo quem quiser estar do lado dele, quem quiser estar com ele. Todo mundo vai ouvir a mesma palavra, mas só vai viver quem estiver perto, só vai viver quem estiver colado em Jesus. É a primeira vez que Jesus começa falando da existência de um outro mundo. Como assim, pastora? Ele vai dizendo: bem-aventurado. Eu vim aqui nessa noite para te dizer: é hora de respirar outra vez. Sabe por quê? Porque existe um outro mundo que Ele veio nos apresentar. E Mateus 5 nos garante isso. Ele vai dizer: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele não está dizendo que é dos ricos. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E assim vai. Jesus estava pregando, dizendo que existia um outro mundo. Existe uma esperança. Um mundo, queridos, que nem todos vão chegar. Só aqueles que estiverem próximo dele. Só aqueles que estiverem com ele. Sabe por quê? Porque tem que merecer. Para ser um bem-aventurado, nós temos que merecer. Ele falava para a multidão, mas o alvo era os discípulos. Nós precisamos aprender a falar menos e ouvir mais. Já diz a ciência que nós temos uma boca e 2 ouvidos. É para falar menos e escutar mais, para nos aproximarmos de Jesus. Mas não é para qualquer um. Precisa merecer. Porque essa palavra vai dizer que bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem quer ser pobre? Quando fala de pobreza, nós nos assustamos. Quando fala de sofrimento, porque bem-aventurado vai dizer aqueles que sofrem por causa da justiça, nós nos assustamos. Mas ele vai dizer: o reino dos céus é desses. O reino é de vocês. São dos bem-aventurados. Ninguém quer ser pobre. Ninguém quer ser sofrido na vida. São palavras assustadoras. Mas Jesus está dizendo: esses são os bem-aventurados. Esses são aqueles que herdarão os céus e herdarão também na terra. Não sei se você está entendendo. São aqueles que vão governar aqui e também vão governar lá. Gente, só há coisas boas em servir esse Deus. Não há nada ruim, eu não consigo ver. Eu leio a Bíblia, eu não consigo achar algo que seja ruim, porque até o sofrimento, Deus faz dele bom. Não há nada na Bíblia que não nos faça querer mais Ele, menos Ele. Ao contrário, a cada vez que eu leio, a cada vez que eu oro, eu quero estar mais com Ele. Quero me aproximar mais dEle. Eu quero ser como aqueles discípulos. Não queira que Jesus se aproxime de você. Se aproxime você dEle. Nós cantamos uma canção no começo que estava dizendo que nós vamos bater até Ele abrir. Sabe Deus o que aqueles discípulos tiveram que fazer para chegar perto dEle? Porque tinha uma multidão. Eles eram, claro, os que caminhavam mais próximos. Mas imagina só como não deveria ser fácil se perder no meio da multidão. Gente, o monte lá é muito alto. Eu espero que cada um aqui tenha a oportunidade de subir aquele lugar. É muito alto. Você começa a imaginar uma multidão ali, ouvindo Jesus. Mas aqueles que mudaram o mundo, que mudaram a humanidade, que pregaram sobre Jesus, que falaram sobre o Messias, eles estavam próximos de Jesus. Nós temos que se aproximar dele. Quando nós estamos próximos de Jesus, então nós podemos respirar outra vez e entender: o mundo pode estar perdido, mas eu sou um bem-aventurado. Então eu já governo aqui e vou governar com Cristo na eternidade. Nós precisamos ter esse entendimento. Será que você consegue fechar os teus olhos agora por 5 segundos? 5 minutos, vai.
que 5 segundos é muito rápido. Será que você consegue achar agora um momento lá no monte? Os estudiosos e historiadores, eles dizem que aonde Jesus estava ministrando era como que em uma esquina, uma curva. Eu gostaria que você agora achasse essa curva, achasse essa esquina do monte, onde Jesus está dizendo que existe um outro mundo, mas não são todos que terão acesso a Ele. Mas você vai sair daqui hoje melhor do que você entrou, bem melhor do que você entrou. Será que você consegue se ver no monte, tentando se aproximar dele, tentando encontrar com ele, querendo ouvir a palavra, querendo receber aquilo que ele tem para você? Meu coração é teu para sempre. Deixa ele ser o Senhor da tua vida, porque ele quer te apresentar um outro mundo no qual aqueles que perdem, na verdade, estão ganhando. Aqueles que sofrem, na verdade, estão acrescentando pesos de glória. De que aqueles que são humilhados, na verdade, eles são exaltados uma hora. Se veja nesse monte. Eu sou teu, tu és meu, para sempre, para sempre. Nós queremos nos aproximar de ti, Jesus. Para sempre. Eu sou teu, tu és meu, para sempre. Ei, você tem um dono. Para sempre. Você tem um líder. Eu sou teu e tu és meu. Você tem um discipulador. Se aproxime dele. O nome dele é Jesus. Meu coração é teu para sempre. Meu Deus, que presença! Que presença! Coração é teu. Coração é teu para sempre. Coração é teu, meu coração é teu para sempre, sempre, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Eu sou teu e tu és Você pode às vezes se perguntar, mas eu não tenho coragem. As pessoas às vezes pisam em mim e eu não sei nem me defender. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Coração é teu para sempre, para sempre. Meu coração é. Se veja no monte com ele. Coração é teu. Você precisa querer se aproximar. Para sempre. Precisa querer estar. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Para sempre. Para sempre, para sempre. Sou teu e tu és meu. Coração é teu. Coração é teu para sempre e sempre. Coração é teu
coração é teu para sempre e sempre. Bem-aventurados são todos aqueles que conseguem viver todas essas coisas. Depois de se aproximar de Jesus e ouvir a tua palavra, é hora de entrar na contramão do mundo. Ninguém pode parar uma igreja que anda na contramão, porque é uma igreja de bem-aventurados. O mundo, querido, Satanás e seus demônios querem nos levar para trás, querem nos fazer parar, querem nos apresentar o Egito, nos mostrar o Egito, de onde nós já saímos. Mas ninguém pode parar uma igreja que anda na contramão, uma igreja que bate de frente com o diabo. Você pode entender o quanto é precioso estar próximo de Jesus? Você pode até ter problemas, você pode até passar por dificuldades, você pode até enfrentar necessidades, mas quando você está próximo dele, você é um bem-aventurado, e tudo aquilo que parecia ser ruim, na verdade é bom, e tudo aquilo que você acreditava que estava falhando, na verdade são pesos de glória sendo acrescentados sobre a tua cabeça, sobre os teus ombros. Não deixe que Satanás te diga o contrário. Não deixe que Satanás tente te conduzir de volta de um lugar onde você já saiu. Como foi que Caim matou Abel? Foi atraindo ele para o campo. Ele dominava o campo e ele foi levar o irmão dele para lá, porque era o lugar onde ele dominava. Nós somos tentados, queridos, a todo custo a descer ao nível do inimigo. Mas Jesus, quando ele estava no monte, quando ele estava falando sobre um povo bem-aventurado, ele estava falando de um outro nível. Ele estava, era como se Jesus estivesse dizendo: vocês não têm que voltar e ir para o nível do diabo e descer ao nível do inimigo. É um outro nível que vocês têm que ficar. É um outro patamar. É o patamar dos bem-aventurados. Jesus está dizendo para aqueles discípulos: mantenha o padrão. E o padrão é mais alto. Ele estava dizendo: mantenha o padrão. E o padrão é um nível a mais. Ei, nessa noite nós vamos respirar uma vez mais e subir a outro nível, e acessar um outro nível, e subir para mais um degrau. Eu creio nisso, igreja. A cada vez que nós estamos avançando como igreja, a cada vez que nós estamos avançando, abrindo igreja, abrindo célula, enviando casa de paz, aí Deus olha para nós e vê mais um nível. Eles estão preparados para subir mais um nível. Quantas casas de paz nós estamos enviando? Quantas células nós estamos enviando? Quantos cultos nós estamos fazendo? Eu e o pastor Jonathan estamos conversando de abrir o 3º culto do domingo. E é sempre assim. O ano passado, no começo do ano, nós estávamos conversando sobre abrir um culto, o culto da manhã. E aí Deus nos disse: vocês vão entrar em um outro nível. E aí nós demos o passo, abrimos o culto da manhã. E a igreja subiu um nível. E agora nós estamos entrando em um outro nível como igreja de Cristo Jesus. Nós precisamos subir um nível. Nós precisamos manter um padrão mais alto. O que é isso? É todos os dias. São todos os cultos. É manter um padrão mais alto. Não é voltar para o campo do inimigo. Não é descer no nível dele. É avançar com Jesus. Quando nós estamos próximos dele, como nós lemos aqui no primeiro versículo, os discípulos se aproximavam de Jesus, estavam próximos. Quando nós estamos próximos dele, nós avançamos e subimos para o próximo nível. Será que você deseja isso nessa noite?
Se você quiser ficar estagnado e estiver confortável para você assim, não tem problema. Mas nós cremos que estamos pastoreando uma igreja, não é de ovelhas, não. Eu vou além, é uma igreja de leões. É uma igreja de um povo que tem coragem, de um povo avivado, de um povo que não tem medo de subir para o próximo nível, de um povo que não tem medo de se aproximar de Jesus no monte, de estar perto dele. Nós precisamos tomar posse da palavra e subir para o próximo nível. Há um lugar que nós precisamos conhecer e ele fica em um outro nível. Há um lugar que nós precisamos acessar e ele fica em um outro nível. Nós estamos avançando. Dia 14 agora nós estamos indo para a Flórida, Orlando. E vamos fazer os nossos primeiros cultos da IAP Orlando. E quem diria, estamos subindo o nível, estamos avançando, como igreja de Jesus Cristo, nós estamos avançando. E não dá para eu ficar vendo tudo acontecer e continuar no mesmo lugar, e ficar lá embaixo com a multidão. Eu preciso subir o monte, eu preciso me aproximar dele, porque aqui é claro, os discípulos que se aproximaram, eu preciso querer estar com ele. Eu preciso tomar posse da palavra. Queridos, eu tenho uma notícia para você. Você não vai servir para mais nada se não for para estar com ele. Eu vou te provar isso agora. No mesmo capítulo 5, só que no verso 13, vai dizer: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo de um aqueire, mas no velador e dá a luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Você não presta para mais nada. Se você está aqui e entendeu que você é o sal da terra e a luz desse mundo, você não presta para mais nada. É só para estar próximo dele, é só para estar perto dele. Seja no monte, seja em outro lugar, você só presta para estar com ele. Eu só presto para estar com ele. Ao contrário disso, nós seremos pisados. A palavra é clara, nós seremos pisados pelos homens, senão para ser lançado fora, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Não é os discípulos que estão falando isso, não são os discípulos que estão falando isso, é Jesus. É ele no monte da bem-aventurança dizendo: você tem que ser bem-aventurado. Os bem-aventurados serão assim e assim. E vocês precisam ser esses bem-aventurados, porque vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. No dicionário, você pesquisar o que significa bem-aventurados, vai dizer que bem-aventurados é o que desfruta dessa vida e após a morte também. Eu quero ser um bem-aventurado. São os que desfrutam aqui e os que desfrutam na eternidade. São os que governam aqui e os que governam na eternidade. Nós somos o sal da terra. Nós somos a luz do mundo. Não dá para ficar escondido. Não dá para voltar atrás. Respire outra vez e avance para o próximo nível. Há algo sobrenatural no próximo nível. Há sobrenaturais no próximo nível. Há peso de glória no próximo nível. Há unção no próximo nível. Há cura no próximo nível. Há dons sendo liberados no próximo nível. Ei, há peso de glória, manifestação no próximo nível. Há céus abertos no próximo nível. Ei, igreja, se você acredita nisso, então levanta do seu lugar. Começa a reagir, porque o culto não é sobre mim. O culto é para Ele. Então você precisa reagir ao culto. Você precisa reagir à palavra. Precisa tomar posse dela. Ora cachorere bandara bachorere bandara bachorere bachorere. Eu creio. Ora cachorere bachorere bandara. Aonde estão o sal da terra e a luz do mundo? Aonde estão os bem-aventurados?
aqueles que desfrutam nessa vida sobre e vão tua desfrutar após palavra ela. eu me Aonde estão? movo. Tudo sobre as águas me movo. Não dá para se esconder, não dá para correr. Que preciso. Aonde estão aqueles que vão entrar no próximo nível? Aonde estão aqueles que desejam isso? Eu não posso pegar no teu braço, o pastor não pode pegar, o líder não pode pegar e te chutar para o próximo nível. Nem Jesus vai fazer isso com você. Agora, se você se aproximar dele, você vai estar no monte, gente. Nós estivemos lá, que coisa maravilhosa é estar no monte perto de Jesus. Que coisa gloriosa é estar no monte perto de Jesus. É como se os problemas desaparecessem, é como se nada dessa terra mais fizesse sentido. Porque é tão bom estar com Ele, é tão bom se aproximar dEle. É como se tudo aqui fosse pó. E aí que você começa a entrar na palavra dos bem-aventurados. Aí que nós começamos a acessar o outro mundo que Jesus estava dizendo, que Ele estava querendo dizer. Ele estava falando da existência de um outro mundo. E quando nós estamos próximos de Jesus, nós começamos a acessar esse outro lado, que é o lado dos bem-aventurados. Então tudo começa a fazer sentido quando nós estamos perto de Jesus. Tudo começa a fazer sentido quando nós estamos ouvindo a palavra de Jesus no monte. Tudo começa a fazer sentido. A canção não mudou. Guardei azeite, permaneci